É que hoje em dia o pessoal tinha o êxodo rural, né? O pessoal vinha para a cidade e queria alguma coisa geralmente fora da área de agricultura, né? Mas hoje em dia o pessoal está fixando no campo, né? A pessoa que é filho, no caso, filho de um fazendeiro, Sim, alguma coisa até assim. Está vindo estudando, levando tecnologia. Está vindo estudando, está levando tecnologia e ficando lá mesmo, né? Então, é muito importante a utilização de tecnologias para que ele consiga aumentar o quê? O rendimento do que ele planta ou do que ele tem na própria E como é que é? plantada. A agricultura, a tecnologia, como é que é esse sistema que vocês fazem lá nas séries? A gente desenvolve soluções, né? No caso, a gente lançou uma linha de, no caso, 3 equipamentos, né? Visados, um para a parte de, mais para a parte de plantio, né? Que hoje em dia a colheita, né? Tem o plantio e tem a parte de... O maquinário todo? É o maquinário que faz cada parte do ciclo, né? Que tem a gente trabalha de um ciclo. Vocês observaram as máquinas que já existiam? Tem aquela observação, máquinas, tipo, ficar na frente da loja, assim, como o Joel falou. Aquelas máquinas imensas, geralmente, que a gente vê assim, né? Planta tantas linhas, né? No caso, pode falar, né? Nesse sentido, né? Então, esse tipo de equipamento, no país, ele não utilizava muita tecnologia. Então, a gente viu que poderia... O que é um dado, assim, no equipamento que ajudou, sei lá, no processo, acelerou o combustível, diminuiu? Tem algum Seria dado? no sentido, assim, de diminuir, aumentar a produtividade. Então, o que acontece? A maior parte de uma boa colheita é um bom plantio. Então, se a pessoa plantar corretamente, no caso, adubar... Não é só colocar semente lá. Não é só colocar semente. Se adubar corretamente, ele vai conseguir ter uma colheita melhor. Então, no sentido dos nossos equipamentos, é melhorar a parte de plantio e adubação, né? Interessante você estar falando, por exemplo, que isso vai naquilo que a gente estava conversando, Joel, antes do programa começar, que, por exemplo, eu tenho um conhecimento, então muitas pessoas procuravam até o Sebrae para pegar esse conhecimento e eu quero trabalhar com esse conhecimento que eu tenho. Que geralmente, né, já passou de geração para geração, tem um processo de plantio e tal. Aí vem um filho, um neto que saiu, foi lá, pegou esse conhecimento e trabalhou tecnologicamente, com visões diferentes, ele voltou para a família na região. Quer dizer, acelerou o processo? Acho que tem isso tudo. Assim, ó, o que tem... É uma ousadia até, né? É bastante. Porque você vai se deparar até às vezes com a geração diferente. Com outras possibilidades, outros desafios. Mas assim, o que tem efetivamente, o que ele está falando, é assim, essa questão, por exemplo, do empreendedorismo. Tem uma corrente de pensamento realmente que fala assim, que aumenta muito a possibilidade de êxito quando a pessoa vem de uma família empreendedora. Não significa que seja sempre assim, mas existe uma corrente de pensamento que já testou, que mostra essa possibilidade. Hoje em dia, o que a pessoa tem que ter, antes de tudo, assim, é uma habilidade, uma intuição para fazer algo. Aí, com essa habilidade que ele tem para fazer algo, ele agrega o conhecimento. Entende? Quer dizer, todos aqui dentro da advocacia, da construção civil, aí que entra internet, o conhecimento, agrega o conhecimento. A terceira parte é aquilo que o nosso amigo advogado falou, que é a parte de troca, do relacionamento. Aí a gente começa a se relacionar com o mercado e oferecer esse nosso conhecimento, essa solução que a gente oferece. Foi o que aconteceu com a Books, com ele e com eles também. Então, é assim, nessa linha, entende? Então, quer dizer, não é simplesmente jogar esse conhecimento, né? Não, e também assim, ó, a pessoa é como se fosse assim, todo mundo pode ser um jogador de futebol? Pode. Todo mundo pode ser um jogador de futebol se quiser. Agora, todo mundo tem um talento que um Ronaldo ou Ronaldinho tem? Não, aí não tem. É disso que a gente está falando. Então, a pessoa tem que ter a habilidade, que é o talento que eles têm, agrega o conhecimento. No caso, o conhecimento deles é o treino profundo desse assunto, da bola e tudo mais. E o terceiro é a relação de troca. Eu vou oferecer isso para um clube e vou virar um craque e tal, etc. Agora, tem que prestar atenção nessa intuição. Qual a intuição que eu tenho para fazer o que precisa ser feito? Entendeu? Interessante. Vai, Marcos. Posso fazer uma observação interessante? No meu ponto de vista, tem muita gente que confunde que ser empreendedor está diretamente ligado ao ato de inovar. E, na minha opinião, isso não é verdade. Por exemplo, você pode ser um grande empreendedor da sua loja de imóveis, por exemplo. Né? Eu já vi gente, por exemplo, dono de loja de imóvel, lendo o livro do Joel. Por quê? Porque você realmente pode empreender naquela área que não necessariamente é inovadora. Né? Claro. Na verdade, eu digo que empreendedorismo é uma maneira de se viver, é uma maneira de se atuar. E não, uma postura, né? Na verdade, é uma linha de trabalho, assim, né? Quase uma profissão. E não necessariamente está ligado a coisas inovadoras. Mas tu te imagina, assim, trabalhando em outra área? Não, eu não me imagino. Mas você pode empreender, né? Em outras áreas, em qualquer lugar. É importante citar também que a forma de que ele
demonstra o produto, o projeto dele, que vai ser a forma de inovação também, né? Pode ser também. Não, eu vou até um pouquinho mais além, até levantar o peixe dos meus funcionários. Tem um empreendedor funcionário, né? Ele trabalha na empresa e nem por isso ele não deixa de ser um empreendedor. Ele está trabalhando na empresa, está criando novas formas de fazer o que sempre fazia do jeito igual, então ele é funcionário, não é o empresário, mas também é um empreendedor dentro da empresa. A gente tem um exemplo real, que são os funcionários do Google, que eles têm 4 horas semanais para empreender. Eu adoro essa parte. Eles empreendem dentro do Google e vendem, depois, posteriormente, vendem a ideia para o Google. Né? Eles são obrigados a vender, vamos botar em prática, mas são empreendimentos dele. Como é o caso do Orkut, por exemplo. Foi um empreendimento que nasceu por um funcionário do Google. Gente, olha, essa foi a primeira parte, né? Deixa eu até passar rapidamente, não vai, se você não conseguir anotar, porque não vai dar tempo, é muito site, depois a gente vai postar lá no nosso blog, mas, por exemplo, o Fábio, ele está à frente, né, da construtora incorporadora Vitorino, né, e também da Pizzetti E Vieira Advogados. Pizzetti Vieira Advocacia.blogspot.com. Então, assim, ó, depois eu vou postar todos os sites lá no blog do Falando. Então, a construtora incorporadora Vitorino e também o escritório de advocacia Pizzetti Vieira, perfeito? Perfeito. Perfeito. O Marcos, conhecer um pouco mais do trabalho do Marcos, você tem que acessar a books, né? .com. E é diferente como se escreve, tá? A gente vai colocar lá no blog. Eu falo um pouquinho de empreendedorismo no meu blog também, que é o marcospassos.com. Peraí, que daí eu vou lá, Marcos Passos.com. Você vai embora, lá não eu falo um pouco pegar. mais sobre a carreira e dou dica de empreendedorismo. Então. Joia. E as séries, né? Que tem todo um trabalho junto à agroindústria, tecnologia, né? Também mais os 3 sócios. Dá para contar um pouco da história de vocês? Dá para contar um pouco da história também. É importante que visitar lá, que tem os prêmios, a história da gente, a trajetória, para o pessoal ver ou se espelhar, talvez, uma mesma ideia, né? Motivar outras pessoas. Séries. Agricultura de precisão. Gente, primeira parte, né? Obrigada, Fábio. Obrigada, Marcos. Obrigada, Gabriel. Sucesso para vocês lá. Calma. Você fica aqui com a gente, Joel, pode ser? Vamos explorar mais o livro, esse conhecimento todo. A gente vai fazer uma pausa e daqui a pouco conosco o Kim e também o Gustavo. Tá? E o Dr. Fabrício Ferreira, hein? Não sai daí.